a sociedade ela tá tendo esse empurrão digital, né, numa série de aspectos por conta da quarentena. Como é que a Dafit lidou do ponto zero ali, e que ajustes foram feitos na estratégia digital de vocês para lidar com essa situação? Tá bom. Bom, obrigado, Thiago, aí pelo convite e obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui também da Dafit. A gente já é uma empresa digital, né, 100% digital. A Dafit, ela nasceu desse modelo em 2011, e eu acho que esse momento do corona, essa crise que veio acelerar para todas as empresas essa transformação digital. No nosso caso, a gente já estava se preparando, vamos dizer assim, pela crise. Por quê? A gente faz parte de um grupo chamado GFG, e a gente tem operações espalhadas no mundo. Então, a gente veio acompanhando, antes de chegar a crise, antes de chegar o corona aqui no Brasil, o que estava acontecendo pelo mundo. E junto com isso, a gente já criou um comitê executivo de crise, e aonde a gente já vinha discutindo ao longo das semanas quais seriam os possíveis impactos dentro do nosso negócio. Então, eu diria para vocês que a gente conseguiu começar a trabalhar antes de chegar o corona. Então, dentro da nossa estratégia digital, o que a gente fez? A gente pivotou, tá? Como a gente é uma empresa digital, a gente é muito ágil, trabalha com toda essa parte de agilidade, etc. A gente entendeu que os próximos 3 meses, que seriam abril, maio e junho, seriam meses cruciais para o e-commerce, para o varejo, para todo aqui no Brasil. E a gente pivotou toda a nossa companhia numa estratégia que a gente chamou de sobrevivência. E essa estratégia, no final, é como que a gente entrega valor, entende essa situação da crise e sai mais forte nos próximos 3 meses. Então, toda aquela estratégia que nós olhávamos os nossos OKRs de 6 meses, a gente encurtou para 3 meses, teve que fazer algumas mudanças para poder suportar o negócio através de tecnologia. Então, como a gente tem um time muito ágil, dividido em squads, as squads se readaptaram, estou falando para vocês, gente, em 1 semana, no máximo 1 semana e meia, para poder suportar e entender a real necessidade para esses próximos 3 meses. Então, a estratégia digital a longo prazo não mudou, a curto, que a gente fala, ou médio prazo de 6 meses, ela foi readaptada para suportar esses 3 meses. Então, basicamente, boa parte dos nossos esforços estão focados para os 3 meses, mas a gente não está esquecendo também que a gente vai sair desse momento corona. Então tem parte também do nosso esforço olhando para mais de 3 meses, 6 meses também. Então foi essa mudança na estratégia que nós fizemos para a gente sair mais forte e suportar totalmente a crise do corona. Um outro desafio para a gente foi a questão de logística. Quando a gente começou a crise do corona, as cidades estavam pensando cada um diferente, e a gente tinha que entregar os produtos para as pessoas. Então, a gente também teve que entender como entregar o produto em cada cidade no país. Então, esse também foi um desafio que a gente teve que se adaptar. E os produtos que nós entregamos digitais, eles começaram, se ele tinha uma vida para a gente fazer um teste AB, fazer toda a parte de MVP dele para 6 meses, 4 meses, a gente encurtou, virou um MVP do MVP para a gente começar a testar. Porque o modelo, as pessoas que estavam naquele momento, na questão do começo do coronavírus, estavam muito preocupadas com o momento, o que ia acontecer na minha vida. Só que ao momento que isso foi evoluindo, essas pessoas mudaram o hábito dela de compra na internet. São pessoas novas que estão vindo do mundo físico para o mundo digital, para o e-commerce. A gente também precisou entender essas pessoas e se adaptar a todo o nosso SKU, os produtos, quando eu falo SKU, são os produtos vendidos, o que eu preciso comprar dos meus fornecedores. Então a gente teve que se readaptar, vamos dizer assim, a companhia no todo para poder suportar o coronavírus. Para mim tem um ponto que você tem que fechar a experiência. E para mim a experiência ela só fecha quando o cara compra e recebe em casa e tem a capacidade, se ele não gostar, de devolver. Esse para mim é o grande desafio. Eu acho que tudo é um começo pro varejo brasileiro. A gente pegar e olhar e falar, putz, vamos colocar aqui um super app aqui, não um super app, mas um bom app para vender, um bom desktop, um bom M-Site, mas você tem que criar a experiência no todo, porque no primeiro momento você atrai as pessoas, ela vai ter a experiência digital do seu negócio, do seu varejo, porém, se a cadeia toda não for boa, ele não vai comprar de volta no seu e-commerce. Então, esse é um ponto que me preocupa. Eu acho que a gente vai acelerar muito, quando digo a gente, não da Dafit, o mercado na digitalização.
da parte de e-commerce, na parte de app, etc. Só que se a pessoa não preocupasse no todo, na experiência, é uma questão de trazer um consumidor novo para consumir o teu e-commerce, porém a experiência não vai ser legal e esse cara vai sair. Então eu acho que a gente tem um momento único para o e-commerce brasileiro, mundial, que muitas pessoas do off estão vindo para o on, essas pessoas estão degustando esse momento do on, se essa degustação não trouxer uma boa experiência, a gente vai perder uma boa fatia novamente para o off. Então, para mim, eu gosto, acho que é uma super estratégia, mas eu ampliaria um pouco a visão olhando o todo. Como que eu entrego mais rápido? Como que eu faço uma troca mais fácil para as pessoas? Como que eu empacoto tudo isso? Tá? Então, essa é um pouco a visão. Acho que a tendência continua, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar a tendência no todo e não uma parte do produto. Olha a jornada toda do cliente. Dados está no nosso DNA. Eu acho que todo e-commerce deveria ser, porque ele tem dados com profundidade dos clientes, mas eu acho que dados sem gerar inteligência, isso não muda o teu negócio. Então, basicamente, desde que a gente sempre foi, tá? Com a mudança agora com o coronavírus, a gente teve que repensar nos nossos modelos, porque os nossos modelos foram feitos por um momento, entre aspas, normal, e quando você entra no momento de coronavírus, muda completamente, desde o perfil, o hábito de compra das pessoas, tá? Então a gente teve que se readaptar muito rápido, que eu acho que é aí que faz parte de ter uma companhia flexível, para poder entender as tendências, entender o que esse consumidor estava precisando, para adaptar toda a cadeia. Quando eu falo toda a cadeia novamente, não é só de tecnologia, mas, putz, cara, qual SKU que eu deveria apresentar para esse novo cliente? Se eu pegasse antes do Corona, era um. No Corona, é outro. Putz, com essa informação aqui, com essa inteligência, eu tenho que voltar lá para meus fornecedores e falar, olha, aquele determinado produto que você estava produzindo ou iria produzir, nesse novo cenário, não vai vender. Você tem que fazer isso, fazer aquilo lá. Para voltar para o meu departamento de compras, cara, se você comprar bota, um exemplo aqui, pode ser que nesse momento é melhor você comprar pijama, porque pijama as pessoas estão procurando mais. Então a gente teve que se readaptar todinho com os dados, desde o momento do cliente que está entrando no nosso site, até a indústria que está produzindo toda o fashion, todo o vestuário para a gente, e dando ferramentas para toda a companhia, tá? Então esse eu acho que foi um dos pontos que a gente trabalhou forte e conseguiu se readaptar e ser muito ágil nessa mudança. Como a gente tem uma área de tecnologia muito flexível, ela se adaptou muito rápido ao coronavírus. Então, desde reestruturação dos squads, como a estratégia da companhia. Então, a gente muito rápido olhamos a estratégia e vimos assim, a estratégia para os próximos meses, qual deveria ser, e essa estratégia poderia ter algumas mudanças ao longo das semanas, e os squads se adaptaram a isso. Eu acho que foi muito bem visto e muito bem comunicado dentro da companhia. Esse acho que poderia ser um desafio, porque quando você entra numa crise, os seus colaboradores podem ficar preocupados, putz, cara, eu tenho uma estratégia aqui de 6 meses, eu ia entregar esse determinado produto, ia fazer isso, agora mudou tudo, será que vou perder meu emprego, vai acontecer alguma coisa? Eu acho que não foi uma dificuldade, mas eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem a comunicação e tirar o atrito da mudança muito rápido, porque toda mudança gera um atrito, toda mudança e gera um incômodo nas pessoas, mas todos embarcaram, estão com buy-in nessa nossa estratégia de guerra, e isso fez com que a gente fosse muito ágil. Então, acho que tiveram poucos atritos ou poucas dificuldades quando você olha a área de tecnologia, até companhia, mas eu acho que foi como a gente já estava se preparando, entre aspas, para o que vinha de coronavírus. A gente fez uma boa comunicação, a gente se comunica muito bem e toda semana a gente se comunica com o time. É importantíssimo, a gente tem que focar e ter uma área muito bem estruturada de dados para a gente poder entregar essa inteligência para o negócio, para a tomada de decisão. O outro lado que eu vejo, a tendência é a gente ter no e-commerce novos clientes, aqueles clientes que eram off, que estão vindo para o on. E esses clientes são clientes mais seniors, são pessoas mais velhas e pessoas que não tinham acesso. Então, são pessoas totalmente diferentes do que a gente estava acostumado. Então, por isso que eu falo muito de dados, a gente tem que se preparar para atender esse público aqui. Porque esse público vai degustar ao longo do corona e depois, se a gente não fizer um bom trabalho, eles vão voltar para o off.
Então, a gente tem um trabalho aqui de como a gente consegue entregar valor para esses clientes.